Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, como sempre. Começamos invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. E aqui estamos hoje com a nossa querida Laura, né? A nossa assistente. Depois aqui ela vai fazer a apresentação para vocês. Eu acabei de terminar Ilusões Perdidas, de Honoré Balzac. Então vou contar para vocês aqui o fim, né, da história, da trajetória do nosso querido Lucien, né? Aonde ele foi parar. Então desde a última, muita água rolou. Então vou contar para vocês aqui enquanto ainda está fresco aqui na cabeça, ok? Pessoal, depois que o Lucien passou por aqueles mal bocados, né? Lá depois que ele saiu de Paris, onde ele perdeu a sua amada, depois ele voltou, né, a pé, né, de Paris para Angoulême, que era a sua terra natal, né? Então, chegando lá, muita coisa aconteceu, né? Isso por causa das dívidas que ele tinha feito lá em Paris. Ele tinha empenhado, né, os móveis da casa do seu cunhado, não é isso? De Davi, e da sua esposa também, não é isso? Ou seja, botou ele em muitas dívidas, né? Acabou financeiramente com a sua família, tanto da sua mãe, do seu cunhado, da sua irmã e da esposa dele, que depois veio a falecer também, a esposa do Davi. Ou seja, foi uma tragédia completa. Ele não só acabou com as esperanças deles, né, no sentido financeiro, dizendo, mas também como da sua família. Mas nem por isso a sua família deixou, digamos assim, de perdoá-lo. Muito pelo contrário. Todos os perdoaram, mas sempre lembrando da incrível irresponsabilidade, não é isso? Mas todos eles perdoaram. Então, aí depois disso, por causa dessa dívida que ele fez, né, os seus bens penhorados, o irmão dele foi preso, porque não tinha como pagar. Então, levaram os móveis tudo, mas ainda estava faltando dinheiro. Era mais ou menos, aqui na história diz que era mais ou menos 12 mil, mais ou menos, que eles estavam devendo. Então, Davi vai preso, mas só que ele descobriu como fazer um papel, como ele trabalhava, né, na sua fábrica lá, que ele tinha que fazer um papel. Então ele descobriu um novo tipo de papel, que era reduzir o valor em 50% do papel que se usava na época. Ou seja, uma ideia promissora. Ou seja, se ele botasse em prática aquela descoberta dele em grande escala, ficaria riquíssimo. Então, sendo assim, as pessoas que estavam com dívida, né, com Davi, por causa de Lucien, disse: olha, então, já que você tem essa descoberta aí, vamos fazer o seguinte: eu agora sou sócio do seu negócio e também quero participação na sua patente desse seu negócio aí, dessa sua descoberta, né? Agora eu vou querer a participação, ou seja, mais de 50% em tudo. Já que você está preso, você não tem mais para onde ir, né? Então eles fizeram um documento onde ele ia sair da prisão, né? Iam perdoar a dívida desde que cumprisse as cláusulas, né? Ou seja, ter a patente, a grande participação na patente da nova descoberta,
e também participação na fábrica, né, no geral. Então eles aceitaram e saíram disso. Mas só que esses irmãos, os irmãos Coen Tate, né, aí era o gordo e o alto, né, na história que vocês vão ver, eles começam a pôr dificuldades, dizendo que as invenções dele não estavam rendendo 50% a menos, né, e querer agora usar da cláusula, né, porque ele só ia cumprir, ou seja, perdoar a dívida total, se realmente desse certo. Mas só que era mentira, né? Eles queriam, na verdade, dar um golpe, né? Queriam ficar com a fábrica toda e queriam ficar com a patente toda, porque era isso que era na cláusula. Então, eles agora estavam em maus lençóis, né? Achando que tudo tinha acabado, agora o negócio estava certo, a vida ia ficar tranquila. Que não, apareceu agora mais um problema. E no meio disso tudo, desse vulcão de coisas aí, o nosso amigo Lucian, ele simplesmente faz uma carta, né? Ele teve... É que eu não entendi muito bem aqui na história, mas ele teve um problema, digamos assim. Ele achou que quando chegou em Angoulême, deram um jantar para ele, né? Falaram bem dele, dizendo que ele era um grande literato lá em Paris, né? E pôs em evidência Angoulême, que era uma provínciazinha, né? Então todos ficaram felizes ali e tal. E ele ia usar desse prestígio dele quando ele voltou, mesmo em miséria e desgraça, mas ainda tinha sido notável em Paris. Então ele ia usar dessa influência para tentar arrumar o dinheiro para soltar, né, para quitar a dívida dele, que tinha sido feita por causa dele, né, a Davi, né, na questão da penhora. Então, mas ele não consegue. Então prendem Davi. Davi fica preso por um tempo. E nesse meio tempo ele desiste. Ele simplesmente faz uma carta, né, de despedida para a irmã, dando a entender que vai se matar. Então ele deixa essa carta e realmente ele estava com essa intenção. Fez uma carta lá de despedida e tal. Aí ele sai de casa à noite, quando tá todo mundo dormindo, e chega numa estrada lá, onde tem tipo uma ponte. Quando ele ia se jogar, né, aí passou um senhor, dizendo, olha, aí tirou uma caixa cheia de charutos, pegue um, os seus problemas vão sumir com uma fumaça desse charuto. Aí ele olhou, o problema não tem jeito, né? Aí qual é o seu problema? É a pobreza. Aí o homem era padre, né? Esse senhor era um padre. Então simplesmente ele conhece esse padre, que esse padre ele é um diplomata, né? Que ele é qual é o título dele? É um duque de alguma coisa, um cara muito rico. Ele é um padre, né? Tinha um título bom. Então queria e o secretário dele tinha morrido. Então ele estava procurando um secretário para ele. E foi bem quando ele achou Lucian, né? Então Lucian contou toda a história para ele. E ele disse, olha, eu quero que você, né, venha comigo. Eu te ensino tudo, eu te ensino a como ficar rico, né? Mas você vai ter que me obedecer em tudo. Vai ter que viajar comigo, etc e tal. Não liguem para esse bate-cum que tá tendo aí, que é o pai que tá cortando alguma coisa lá por cima. Olha, e então, minha gente,
quando ele decide ir com esse senhor, ele, ó, eu vou te ensinar tudo, você vai ter que me seguir, mas só que aí ele perguntou, ok, e o que é que eu ganho com isso? Ou seja, o dinheiro, né, também, que ele estava devendo à sua família, não é isso? Por causa dele, a família dele estava em miséria, né, passando por maus bocados, ou seja, então o homem deu para ele os 15 mil que ele estava, né, pegava e ajeitar ali a questão, e ele ia com ele para onde quer que ele fosse, né? Então foi isso que sucedeu. Ele quase se mata, esse padre chega, faz essa oferta para ele, ele aceita, manda o dinheiro para a família, né? E tudo dá certo, digamos assim, tudo se encaixa, né? Mas aí teve depois esse golpe aí, né, que os Cointet, os irmãos Cointet, queriam dar em David para ficar com a fábrica e com a patente, né? Ou seja, aí já o negócio já estava começando a complicar. Mas no final, né, no finalzão aqui da história, a família dele ficou muito bem. Por quê? Vocês se lembram do pai deles? Era um homem muito avarento, né? Muito avarento mesmo. E ele morreu. E deixou de herança 200 mil, né, para eles. Que só esses 200 mil de juros por ano davam 30 mil. Ou seja, estavam feitos aí pro resto da vida. Então é assim que acaba a história, né? De ilusões perdidas. Porém aqui no final do livro também ele vai... Porque aqui, depois dessa carta, depois que Lúthien aceita a proposta do padre, né, que era um diplomata, ele some da história, né? Então aqui no final, simplesmente, ó, essa daqui, ó, olha só, é um adendo, né, uma observação. Esta última frase, acrescentada por Balzac em seu próprio exemplar, isso está na página 783, para quem tem um livro. É um convite ao leitor ao tomo 8 de A Comédia Humana, ao ler o romance que segue, Esplendores e Misérias das Cortesãs, em que Lúthien reaparece. Ou seja, aqui nesse mesmo universo dessa história, mas em outro livro, ele reaparece, né? Mas já com o padre, já, né? Em outra, né? Digamos assim. Então, para quem, né, tiver interesse, compre esse outro livro aqui que vocês vão rever Lúthien, né? Mas agora numa outra história. Então, pessoal, é basicamente isso, né? O personagem aqui, que é simplesmente fantástico, é David, né? Davi. Ele é um homem muito sincero, muito bondoso. Ele perdoa, né? Ele perdoa Lúthien e o ama mesmo de verdade, né? Perdoa tudo. Então, ele simplesmente aqui rouba, digamos assim, a cena, né? Esse personagem é muito emblemático. Para mim, foi o melhor personagem aqui. Lúthien também é um personagem muito bom, mas esse personagem aqui de Davi é simplesmente incrível. Vocês vão ler, vocês vão perceber que ele é fantástico, esse personagem. E pelo amor de Deus, aqui é uma observação. Aqui acabou a resenha do livro, né? O livro acaba assim, todo mundo indo para um lado e tudo ok. Mas aqui fica uma observação: não assistam o filme Ilusões Perdidas, que tem aí, se eu não me engano, é de 2020 ou é 2021, uma coisa assim. Ou é 22. Ou é 2020, 21, 22. Agora eu não me lembro o ano do filme. Um completo lixo. É um completo lixo. Não representa... Aqui, para dizer que não representa a história, a parte do jornalismo é do jeito que aparece no filme mesmo. Porque é um lixo completo. Vocês vão ver coisas absurdas. Eu recomendo, não assistam de forma alguma. Fiquem só com o livro. Eu assisti e me arrependi. Se eu pudesse desver, eu desveria, né?
A gente tem que pedir a Deus para apagar essas memórias desse filme, porque é um filme horrendo, horrível. Não assista esse filme, ok? Então fique só no livro, você não vai estar perdendo nada de assistir esse filme aí. Não tem nada a ver com a história, ok? E, gente, então é isso, ó. Nosso querido Lúcia, né? Ele passa aí por maus bocados. No final, né? Quase se mata, mas só que Deus, né, manda a providência. Manda ali um homem, um padre para guiá-lo, digamos assim, para salvar, né, ele desse fim trágico. Então, é basicamente isso. Essa aí é a trajetória da nossa vida, né? Se você for pegar e ver, a gente tá sempre em dificuldade, mas Deus sempre manda a pessoa certa na hora certa, não é isso? E aqui a mesma coisa, quando você acha que você está no fundo do poço na tragédia, é aí que Deus age. Porque é aí onde você não tem mais, digamos assim, poder, você não tem mais condições, você não tem mais como agir, não é isso? Então é aí que Deus age, né? É quando as suas ilusões estão completamente perdidas e você está numa miséria desgraçada. Então você pode ter certeza que Deus vai agir aí, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.